Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Santíssima, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, vamos o nosso recadinho de sempre. Tá? Eu continuo pedindo a vocês para se inscreverem no nosso canal. Nos ajudem a divulgar, tá? Compartilhe os nossos vídeos aí nos grupos, nas igrejas, tá? Um curso de teologia gratuito pela internet, gente. Então, por favor, nos ajude aí a evangelizar. Nosso povo precisa, não é, de evangelização, ok? Nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando, gente, o nosso credo, e nós já estamos na reta final. Graças a Deus, nós já estamos aí avançando no catecismo. Tá? O catecismo ele tem 4 partes. A primeira parte é o credo, aquilo que nós cremos. A segunda parte é os sacramentos, a liturgia, aquilo que nós celebramos. A terceira parte é os mandamentos, é a nossa moral, aquilo que nós vivemos. E a quarta parte é a espiritualidade, aquilo, né, é a oração, né, aquilo que nós rezamos. Então nós já estamos já no finalzinho do credo. O credo, gente, são 12 dogmas, 12 verdades de fé da nossa igreja. Né? Por isso que é chamado de símbolo dos apóstolos. O credo, quem nos deu o credo foi os apóstolos. Os apóstolos aprenderam de quem? De Jesus. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus disse. Está lá no Evangelho de São Mateus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Entendeu? Então, gente, o credo, ele veio dos apóstolos, os apóstolos receberam de Cristo. Entendeu? Então, por isso que o credo é muito importante. Por isso que a primeira parte do nosso catecismo, e já estamos já caminhando para o final, graças a Deus, mas ainda vamos ter algumas aulas aí, tá? Nós estudamos quem é Deus, dando uma recapitulada rápida, né? Porque a teologia começa com Deus. Quem é Deus? A Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Depois, Jesus Cristo, é a Cristologia, porque é nosso Senhor e Salvador. Fizemos aí 25 aulas sobre Jesus. Depois, a Igreja, que é o corpo de Cristo, a Eclesiologia. Fizemos aí também 25 aulas sobre a Igreja. E agora estamos na Escatologia, que é a parte da teologia que eu mais gosto. Todo mundo gosta, né, de uma parte da teologia. Minha parte preferida é a que nós estamos estudando agora. É a escatologia, os últimos acontecimentos. Tá? Então, nós estamos estudando já algumas aulas. Nós estudamos a ressurreição da carne, o dogma da ressurreição da carne. O nosso corpo pecador tem que morrer, mas ele vai ressuscitar, tanto bons quanto maus. Né? Na aula passada, nós estudamos sobre a morte. O que é a morte? Então, qual o significado cristão da morte? Você morrer em Cristo. Então, é a nossa aula que nós encerramos na aula passada. Tá? Nós paramos no parágrafo 1014,
do Catecismo. O 1015 é resumo, 1016, 1017, 1018, 1019. Tudo resumo que eu peço para vocês lerem em casa, tá? Para não ficar repetitivo aqui, mas em casa vocês devem ler para fixar melhor, tá bom? Hoje nós vamos estudar o parágrafo 1020, é o último artigo do credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo. Creio na igreja, na remissão dos pecados, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, que foi a nossa última aula. E agora, o último ponto do credo. Cremos na vida eterna. Amém. Então, o último ponto do credo é a vida eterna. Essa vida aqui, gente, é uma vida passageira, é uma vida mortal, tá? Que nós não vamos viver para sempre neste mundo por causa do pecado que nós vimos na aula passada. A morte entrou, nós íamos viver eternamente, mas entrou o pecado. Então, né, a gente viu lá no Gênesis, né, que Deus falou para o homem e para a mulher: se vocês comerem da fruta, né, que não tem maçã nenhuma, não sei de onde tiraram essa maçã, que a Bíblia não fala de maçã, né? Padre Léo falava que é jaca, né? Porque caiu na cabeça lá de Adão e Eva lá, e ficaram maluco lá e desobedeceram a Deus. Mas não tem maçã, não tem jaca, não tem nada. É uma simbologia que quer dizer o quê? O homem e a mulher desobedeceram a Deus. Deus falou para eles não fazerem aquilo, eles fizeram, desobediência. Tá? Então, a morte entrou no mundo. Então, por isso que Deus falou, então eu vou colocar aqui a árvore da vida, né? E vocês não vão mais viver para sempre. Então, essa vida nossa aqui é mortal. Nós temos que morrer. Tá? Esse corpo aqui é um corpo pecador, é um corpo que aos poucos ele vai desgastando. Por isso que a gente vive 70, 80, 90 anos no máximo. Quem chega a 100 é milagre. Poucos chegam a 100 anos. Então, a Bíblia diz bem claro, 70 anos é a nossa duração, 80 se a gente tiver, né, sorte, e 90 mais ainda. Por quê? Porque o nosso corpo, ele próprio vai se desgastando, não é? Então esse corpo precisa morrer, tá? Mas existe uma vida eterna. Que vida eterna é essa? É o que nós vamos estudar na aula de hoje, tá? Vou dar uma visão geral da Igreja Católica, porque cada religião, gente, prega uma coisa, tá? Tem religião que não acredita na vida eterna, acha que você deve viver bem neste mundo, porque morreu, acabou. Não é? São aquelas religiões orientais, não é? Até mesmo o judaísmo, no Antigo Testamento, né, tinha aquela teologia da prosperidade, que você tinha que prosperar, por quê? Porque morreu, acabou, não tem mais, né, vamos dizer assim, vai todo mundo para a mansão dos mortos, para o Sheol, para o Hades, que era o interior da terra. Não tinha ainda uma visão, os antigos judeus ainda não tinham a visão de vida eterna que nós temos hoje. Só depois que os judeus se espalharam, né, que os judeus eles eram muito nacionalistas. Então, enquanto eles viviam naquele mundinho deles ali, eles não acreditavam numa retribuição após a morte. Aí depois que os judeus se espalharam pelo mundo, né, aí eles começaram a ter uma outra visão, influência, né, de outros povos, até mesmo dos gregos, né, de outros povos, né, que acreditavam na vida eterna. Tanto que alguns judeus acreditavam na vida eterna e outros não. Até na época de Jesus era assim. Os saduceus, não acreditavam na vida eterna. Já os fariseus já acreditavam. Então, dentro do próprio judaísmo tinha essa dúvida. Não é? Então, cada religião tem a sua forma de explicar a questão da vida eterna. Os espíritas acreditam na reencarnação, que você morre e volta. Nós vimos na última aula que não é uma fé que compactua com a nossa fé cristã católica. Tá? Então nós não devemos acreditar em reencarnação. A Bíblia diz bem claro, nós vamos morrer uma só vez e depois vem o juízo, que inclusive nós vamos falar hoje. Tá? Então nós não cremos em reencarnação. Ok? Dentro do próprio cristianismo tem divergências também sobre isso. Os nossos irmãos protestantes acreditam que a pessoa morre e fica dormindo até Jesus voltar. Então não tem ninguém no céu, ninguém no inferno, eles nem acreditam no purgatório.
mas nem no céu e no inferno eles não acreditam que tenha ninguém. Está todo mundo dormindo, não acreditam na imortalidade da alma, né? É só você ver aí os adventistas, né, testemunhos de Jeová, né, a maioria dos protestantes não acreditam, né, na imortalidade da alma, né? Acha que morreu, né, a pessoa fica dormindo, ok? Coisa que nós católicos também não aceitamos, que nós já vimos na aula passada, tá? Veja, na aula passada nós já estudamos sobre a morte, tá? E também nós já estudamos sobre a ressurreição, que vai acontecer no último dia, ok? Então, como que é o esquema da Igreja Católica, tá? Como que a Igreja vê a questão da vida eterna, ok? Então eu vou começar a ler aqui no Catecismo e depois eu quero dar uma explicação geral como que a Igreja Católica vê essa questão da vida eterna, entendeu? Em relação à nossa vida após a morte, ok? Não estou falando da nossa vida terrena aqui não, tá? Claro, gente, que a nossa vida depois da morte é uma consequência do que a gente viveu aqui. Quem viveu aqui, né, em Deus, quem viveu aqui, né, foi uma boa pessoa, vai ter uma retribuição. Quem não viveu, claro que não vai ter a mesma retribuição daquele que viveu. Senão Deus seria injusto, né? Então não está todo mundo no mesmo lugar, todo mundo no mesmo barco, né? Não está todo mundo no céu, mas também não está todo mundo no inferno. Então tem uma diferença aí. Mas vamos pegar aqui o catecismo, depois a gente dá uma visão geral de como que fica o esquema na Igreja Católica, ok? Então o parágrafo 1020, ele fala assim: creio na vida eterna. Então é um dogma de fé. Então nós cremos que depois da morte existe uma outra vida, que nós chamamos de vida eterna. Então a vida não para na morte, a vida continua. Claro, gente, com uma outra dimensão, que eu já falei aqui, depois eu vou falar novamente, ok? O cristão, o parágrafo 1020, está na página 287, se você quiser me acompanhar aí, está no Catecismo. O cristão que une a sua própria morte à de Jesus, que nós vimos na aula passada, né, aquele que morre em Cristo, vê a morte como um caminhar ao seu encontro, ao encontro de quem? Do próprio Jesus, não é? E uma entrada na vida eterna. Então a morte não é o fim, não é? A morte você continua, claro, gente, que é uma outra vida, não é a mesma vida daqui. Tá? É uma outra vida. A gente morre para esta vida, mas continua numa outra dimensão. Uma coisa totalmente sobrenatural, né? Alguns falam além, não é? Aí você dá qualquer nome que você queira dar. Mas a morte não é o fim. Ok? Isso aí para a Igreja Católica está bem claro. Ok? Depois de a Igreja, pela última vez, pronunciar as palavras de perdão, da absolvição de Cristo sobre o cristão moribundo, ou seja, aquele cristão que está morrendo, chama lá um padre para receber a bênção, não é? A igreja crê que dali ele vai para Deus. Por isso que é importante a gente chamar um padre. Tem alguém da família doente, morrendo, mesmo que ele não possa receber a unção dos enfermos, nem se confessar, nem todos podem receber, mas pelo menos para o padre dar uma bênção. Que o julgamento, gente, fica para Deus, né? Só quem pode julgar a pessoa é Deus. Então o padre pode ir lá dar uma bênção na pessoa, mesmo que ela não possa se confessar ou receber a unção dos enfermos pela vida que ela está vivendo, ok? Por exemplo, se a pessoa está morando com alguém sem ser casado, ela não pode confessar e nem receber a unção, entendeu? Então tem alguns pontos que ela não pode, mas ela pode receber sim uma oração do sacerdote, né? Até mesmo para Deus, né? Para a pessoa se arrepender de tudo que viveu aqui neste mundo, ok? Então, depois que a pessoa tem a absolvição de Cristo, né? Seloá pela última vez com uma unção fortificadora, está falando da unção dos enfermos, né? Que antigamente era chamada de extrema unção, né? A pessoa quando estava morrendo mandava logo chamar o padre, né? Pena que isso se perdeu muito, né? Pena, é uma pena. E dar-lhe o Cristo no viático como alimento para a viagem, ou seja, viagem desse mundo para
né? O outro. Disse-lhe com doce segurança estas palavras: deixa este mundo. Tá? Olha que coisa bonita. Isso aí, gente, é a encomendação da alma, é um rito de Ezequias. Então, esse ritual aqui a igreja faz para uma pessoa que está morrendo. Então, olha que coisa bonita. Deixa este mundo, esta alma cristã, em nome do Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que sofreu por ti, em nome do Espírito Santo, que foi derramado em ti, pelo batismo, pelo crisma, ok? Toma teu lugar hoje na paz e fixa tua morada com Deus na Santa Sião, com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, os anjos e todos os santos de Deus. Então toda a corte celeste. Então a igreja reza, por quê? Aquele irmão está passando dessa vida para outra vida. E ele vai estar em companhia de Deus, se ele for para o céu, não é? Se ele for direto para o céu, ele vai estar em companhia de Deus, dos anjos e dos santos, da Virgem Maria, de São José, não é? Então a igreja crê, né? Pede para que essa pessoa que deixa esse mundo, que ela vá para Deus. Claro que nem todos vão direto para o céu, né? Aqueles vão dar uma passadinha, tem alguns que vão dar uma passadinha pelo purgatório, mas de lá eles vão para o céu, né? Lá não tem tempo, a gente não sabe quanto tempo que ela fica no purgatório. Antigamente, se acreditava que o purgatório tinha um tempo. Hoje a igreja já sabe que não. Na outra vida, né, no céu, inferno e purgatório, não tem mais tempo nem espaço. Isso é uma realidade deste mundo. Tá? Mas dali ela vai para Deus. Então a igreja já reza para que essa alma vá se encontrar com Deus, com a Virgem Maria, com os anjos e com os santos. Ok? Volta para junto de teu Criador, que te formou do pó da terra, que na hora em que a tua alma sair do teu corpo, olha, então isso é a morte, que eu já falei na aula passada. A morte é quando a alma abandona o corpo. Nós somos corpo e alma. A morte é a separação. Tá? O que é a ressurreição? A alma retorna ao corpo novamente. Aí acontece uma ressurreição. Ok? Então, quando essa alma sair do teu corpo, se apressem a teu encontro a Virgem Maria. Por isso nós pedimos na Ave Maria, né? Agora e na hora de nossa morte. Então nós cremos que nós, assim como Jesus veio buscar a mãe dele na Assunção, nós cremos que, né, Nossa Senhora virá também com os anjos, porque é mãe. Qual a mãe que não quer ver os seus filhos junto com ela? Então nós católicos cremos nessa intercessão materna da Virgem Maria. Inclusive os santos dizem que quem é devoto de Maria não vai para o inferno, porque ela dá um jeito de colocar ele lá no céu ou no purgatório. Não é? Então isso os santos dizem. Todos os santos falam isso. São Bernardo, eu esqueci agora, são vários que falam isso. Não é? Então, vamos ser devotos da Virgem Maria, que ela vai colocar a gente no céu. Qual é a mãe que quer ver o filho sofrer, que quer ver o filho? É só, eu já falei aqui. Veja lá o Alto da Compadecida que você vai ver. O filme lá, o diabo querendo levar todo mundo para o inferno, lá o homem vai lá e pede auxílio da Virgem Maria. E Jesus fala para ela, mãe, por causa da senhora o céu, o inferno vai ficar vazio. Por quê? Porque ela roga por nós, ela pede a Deus por nós. Então se apegue com Nossa Senhora, peça a ela. A igreja ensina isso, pede à mãe que o filho atende. Então, gente, a gente que ama a Virgem Maria, a gente tem fé que ela vai nos levar para o céu, né? Pela sua intercessão. Quem vai nos levar é Deus. Mas levar para o céu, assim, interceder por nós, pedir a Jesus por nós, ok? Os anjos e todos os santos, ou seja, a corte celeste. Não é? Então, gente, se a gente for para o céu, nós vamos estar em companhia uns dos outros, dos anjos, dos santos e do próprio Deus. Não é? Então, isso que é o céu. O céu é comunhão. Comunhão com Deus e com aqueles que estão em Deus. Ok? Por isso que os santos podem interceder por nós. Muita gente pergunta, como é que o santo pode ouvir os nossos pedidos se ele não é onisciente? Mas ele está em Deus. Através de Deus ele sabe. Deus é uma central de informações. Porque você está em comunhão com Deus. Entendeu? Santa Teresa d'Ávila dizia uma coisa bonita. Onde está o rei, está toda a corte. Né? Onde está o rei Jesus, está os anjos, está os santos, está a Virgem Maria, está todo mundo. Entendeu? Gente, isso é muito bonito. Que possas ver o teu Redentor face a face. Isso aí
São João fala lá na primeira carta dele, capítulo 3, versículo 2. Não é? Nós vamos ver Deus face a face. Nesse mundo aqui não é possível, por causa do pecado. Esse corpo aqui não aguenta. Mas depois da morte nós veremos Deus face a face. Está lá em primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 2. São Paulo também fala isso agora na carta aos Coríntios, não me lembro agora de cabeça a passagem. São Paulo também fala a mesma coisa. Veremos a Deus assim como Ele é. Entendeu? Então, vários textos do Novo Testamento dizem isso. Que quando a gente morrer, se a gente morrer em Cristo, em Deus, nós vamos, né? Se a gente for para o céu, nós veremos a Deus. Isso é um dogma de fé. O Papa Bento XII proclamou isso como dogma de fé lá em 1200 e pouco. Né? Aqueles que morrem na graça de Deus, depois que morrem, veem Deus face a face no céu. Tá? Isso aí, gente, só os católicos que acreditam nisso. Os irmãos protestantes, já falei que acho que está todo mundo dormindo, mas nós não. Porque para nós a nossa alma é imortal. O que vai para o céu é a alma, não é o corpo. O corpo está na terra. Só a Virgem Maria que está no céu de corpo e alma, que eu já falei. Porque ela não teve nem o pecado original, nem pecado pessoal. Tá? Mas os santos estão no céu com as suas almas. Ok? Mas o corpo está na terra. Entendeu? Mas a alma é imortal, com certeza. Ok? Então esse é o parágrafo 1020. O parágrafo 1021, aí agora ele vai desdobrar o que eu quero falar com vocês agora. Tá? Veja, como que funciona na Igreja Católica essa questão da vida eterna? Como que a Igreja acredita nisso? Veja, como eu falei, cada religião acredita em uma coisa, ok? A Igreja Católica acredita em quê? Terminou essa vida, acontece a morte da pessoa, ok? Então a pessoa morre, tá? Então a pessoa morreu hoje, ela vai ser julgada por Deus. Eu e Deus. Todos nós que morremos, né, aqueles que já morreram, né, nós ainda não morremos, ainda estamos aqui, seremos julgados por Deus após a morte. Se eu morrer hoje, eu serei julgado por Deus. Por isso que a igreja ensina que a nossa vida, a morte encerra a nossa oportunidade de adquirir méritos diante de Deus. Por quê? Porque com a morte nós seremos julgados por Deus. Tá? Eu e Deus. Eu e Jesus. A minha alma e Jesus. É o que a igreja chama de juízo particular. É o que nós vamos ver hoje. Está aqui no parágrafo 1021. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco. Eu só estou explicando para você entender. Então a primeira coisa que acontece depois da morte é o juízo particular. Eu e Deus. Eu e Jesus. É a Santíssima Trindade. Não é? Ali já é definida o meu destino. Para onde eu vou. O corpo vai para a terra. O corpo se decompõe, né? Tá certo que nem todos. Os santos não se decompõem. Né? Alguns santos não se decompõem. Mas 90% dos corpos se decompõem. Então, a morte é isso. O corpo vai para a terra. A alma que será julgada. Tá? A minha consciência, a memória, tudo, todo o meu ser está na minha alma, não é no meu corpo. Ok? Então a minha alma será julgada por Deus. E ali Deus vai me dar um destino. Tá? Céu, inferno ou purgatório. Tá? Então hoje nós vamos ver o juízo particular. Aí nas próximas aulas nós vamos ver o céu, aquele que viveu para Deus. Tá? Aquele que viveu a sua vida em Deus vai para o céu. Ok? Aí depois nós vamos ver sobre o purgatório, né? A purificação final. Então, quem foi uma boa pessoa, mas ainda tem alguma coisa para se purificar, vai passar por uma purificação no purgatório e dali vai para o céu. Gente, quem vai para o purgatório não vai para o inferno mais. Do purgatório só vai para o céu. É uma purificação da alma. Purgatório quer dizer limpar. Purgar, limpar. Limpar a alma. Por quê? Só pode entrar no céu quem for santo. Isso aí eu vou explicar quando eu for falar sobre o purgatório. Só estou dando uma visão geral. Tá? Então, a gente morre, a gente é julgado. Quem é bom vai direto para o céu.
Quem é bom, mas ainda tem alguma coisa a se purificar, vai para o purgatório. E quem não quis saber de Deus, vai para o inferno. Porque senão Deus seria incoerente. Se a pessoa não quer saber de Deus, vai viver sem Deus. Isso é um inferno. Então o catecismo também fala do inferno. Nós vamos falar sobre isso também. Ok? Aí vai acontecer o que depois? Esse estado, quem está no céu, quem está no purgatório, quem está no inferno, vai ficar lá até Jesus vir. No último dia, no que a igreja chama de parousia, vai acontecer a ressurreição que nós já vimos. Todos vão ressuscitar, todos, bons e maus. Aqueles que estão no céu vão ressuscitar, aqueles que estão no purgatório vão ressuscitar, aqueles que estão no inferno vão ressuscitar, todos. Porque quem está lá é a alma, vai ressuscitar o corpo. Então, o corpo vai se unir novamente à alma. Agora veja, não vai mudar o juízo particular, não. Simplesmente as almas vão se unir aos corpos. Mas quem está no céu vai continuar no céu, quem está no inferno vai continuar no inferno, não vai mudar nada. Acaba o purgatório. Quando Jesus voltar no último dia, acaba o purgatório. Não tem mais purgatório, porque não precisa. Jesus vai vir, acabou o purgatório, não precisa mais de purificação. Aí só vai existir céu e inferno, onde a pessoa já vai estar com o seu corpo e com a sua alma. Ok? Agora, veja, vai acontecer o que a igreja chama de juízo final. Tá? O que é o juízo final? Nós vamos falar. Tá? O juízo final é o acerto de contas. Todos nós vamos acertar nossas contas diante de Deus. Diante de todos. Tá? Diante de toda a humanidade. Toda a justiça será feita. Mas não vai mudar nada. Porque a justiça de Deus ela é diferente da nossa. Se Jesus já nos julgou, e se nós já estamos no céu ou no inferno, então, mas só que o juízo particular é eu e Deus. No juízo final, é todo mundo junto. Jesus vai reunir todo mundo aqui. Eu vou explicar isso quando for estudar o juízo final. Aí você vai entender. Ok? Aí, depois do juízo final, vai acontecer o quê? Novos céus e nova terra. Por quê? Porque esse mundo aqui, ele não vai ser destruído, mas ele vai ser transformado. Deus não destrói a sua obra, mas ele vai fazer uma transformação que nós não sabemos como vai ser, porque a criação também sofreu por causa do pecado. Então Deus vai ter que purificar também esse mundo. Deus não vai destruir o mundo, Deus vai purificar. Vai acontecer uma transformação que nós não sabemos como vai ser, mas vai ser. Tá? Então, aí depois disso, aí só vai acontecer, aí depois disso, que haver, né, o juízo final, que não vai mudar o juízo particular. E depois que haver que Deus transformar esse mundo, aí vai haver só, já não existe mais purgatório, aí a pessoa já vai estar com o seu corpo, com a sua alma, já vai estar inteira, aí céu com Deus, inferno com o diabo. Deus está bem claro lá, o inferno foi feito para o demônio e seus anjos. Tá? Então o céu é comunhão com Deus, e o inferno é você estar longe de Deus. Então, após isso, só vai haver céu e inferno para sempre. Por isso que é vida eterna. Tanto aqueles que estão em Deus quanto aqueles que estão longe de Deus vão ficar para sempre, ou com Deus ou sem Deus. Aí não tem mais retorno, não tem mais volta. E aí a pessoa já vai estar com o seu corpo ressuscitado. É a ressurreição da carne que nós vimos na aula passada. Então, essa é a visão católica da vida eterna. Tá? Então, agora nós vamos desdobrar isso. Hoje eu vou falar sobre o juízo particular. Na próxima aula, sobre o céu. Depois o purgatório, depois o inferno, depois o juízo final. E por último, os novos céus e nova terra. Então, cada aula eu vou abordar um tema e vou desdobrar isso aí. Ok? Veja, gente, essa é a visão católica. Os nossos irmãos protestantes já não acreditam nessas coisas. Para eles está todo mundo dormindo, não é? Até Jesus voltar, tá? Aí vai estar todo mundo dormindo, porque eles não acreditam na imortalidade na alma, não acreditam que tenha ninguém no céu, tá? Aí o que eles acreditam? Os nossos irmãos protestantes acreditam no arrebatamento, coisa que a Igreja Católica não acredita e não aceita. Para nós o arrebatamento é simbólico, como foi o de Elias e de Enoque, porque o céu estava fechado. Ninguém foi para o céu antes de Cristo. Então, aquele arrebatamento de Elias é simbólico.
Então, assim como foi simbólico no Antigo Testamento, no Novo é a mesma coisa. Os nossos irmãos protestantes acreditam no arrebatamento, tudo bem, vamos respeitar. Tá? Então eles acreditam o quê? Né? Que Jesus vai voltar uma primeira vez para buscar só os bons, entre aspas, não é? Aí vai sumir todo mundo, vai desaparecer todo mundo, e vai ficar aqui aqueles que não são salvos, não é? E aqui vão ter uma segunda chance, junto com Israel, os judeus, não é? E aqueles que ficaram aqui vão ter uma segunda chance. Aí vai ter a tal da grande tribulação, que para nós já está acontecendo, para nós católicos, essa grande tribulação já está acontecendo, que é mais tribulação do que nós estamos passando nesse mundo. Tá? Então, eles acreditam que a grande tribulação vai vir depois do arrebatamento. Tá? É a visão protestante. Tá? Aí depois, Jesus volta uma segunda vez aqui na Terra, vai reinar aqui 1000 anos. Eles interpretam lá os 1000 anos do Apocalipse ao pé da letra. Para nós católicos não. 1000 na Bíblia significa plenitude. Os números na Bíblia é plenitude. Então a Igreja Católica não acredita no milênio, no 1000 anos aqui na Terra, não. É? Aí depois vai haver o juízo final e os novos céus e nova terra. Então é uma doutrina complicada de explicar aqui. Né? Que há divisão até mesmo dentro do protestantismo. Uns acreditam nisso, outros não acreditam. O próprio Rodrigo Silva mesmo, eu já vi ele falar que não acredita nesse arrebatamento, que alguns protestantes acreditam que vai desaparecer todo mundo. Essa segunda chance também é perigosa também, porque a Bíblia é bem clara, a gente vai morrer uma só vez, depois vem o juízo. Então esse negócio de vai ficar a gente aqui para depois se salvar na segunda oportunidade é complicado. É mais ou menos parecido com a doutrina da reencarnação. Eu vivo de qualquer jeito, depois eu volto, reencarno para consertar, mas você não vai voltar. Então é um perigo esse negócio de segunda chance. Só tem, gente, uma chance até você morrer. Morrer, acabou. Aí não tem mais jeito. Entendeu? É o que a Igreja Católica ensina. Mas, gente, o que as outras religiões... Eu só estou colocando para você ver as diferenças, mas o que interessa para nós é a Igreja Católica. Então, vamos ver o que a Igreja ensina sobre o juízo particular. Então, gente, o juízo particular acontece logo após a morte da pessoa. Todos aqueles que morrem serão julgados imediatamente após a morte. O corpo vai para a terra, a sua alma se apresenta diante de Deus e ali ela vai ser julgada e ali ela vai ter um destino, céu, inferno ou purgatório, dependendo da vida que ela viveu aqui. Então vamos ver o que o Catecismo ensina sobre esse juízo particular. Por que ele é particular? Eu e Deus. Diferente do juízo final, onde vai ser eu e todo mundo junto. Eu, Deus e a humanidade inteira. Então por isso que existe o juízo particular e o juízo final. Tá? Então, gente, o juízo particular, o juízo final, vai ser muito pior do que o juízo particular. Por quê? Porque vai estar diante de todo mundo e toda a justiça vai ser feita. Tá? Agora, interessante, a igreja ensina uma coisa. Todo pecado que você já confessou não vai aparecer nem no juízo particular e nem no juízo final. Deus já perdoou. Então, quando você cometer um pecado, se arrepende e vá se confessar. Todo pecado que você cometeu, que você confessou, se arrependeu e confessou, não vai aparecer nem no juízo final e nem no juízo particular. Vai apagar. Entendeu? Então vamos ver aí o juízo particular. A morte, é o parágrafo 1021. A morte põe fim à vida do homem, ou seja, do ser humano, como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. Então, você pode escolher ou a favor de Cristo ou contra Cristo, até você morrer. A decisão é sua, não é Deus quem vai te dizer se você vai optar por ele ou contra ele. É você, e nem o diabo. A escolha é sua, mas até você morrer. Se você morrer hoje, encerra, né, a sua vida terrestre e encerra a sua escolha. Aí vem o juízo. Por isso que vem o juízo, porque Deus vai te julgar de acordo com aquilo que você viveu. Ou a favor de Deus ou contra Deus. Entendeu? Então vou repetir. A morte põe fim à vida do homem, do ser humano, não é?
como tempo aberto ao acolhimento. Interessante que o catecismo, tempo. Por quê? Porque a morte encerra. Depois da morte não tem mais tempo nem espaço. Então por isso que você tem... O tempo é aqui, é agora, é o Cronos. Depois da morte já não tem mais tempo nem espaço. Por isso que você não pode mais se arrepender. Entendeu? Você não pode mais voltar atrás. Ou a favor de Deus ou contra Deus. Por isso que quem está no céu não volta, não sai de lá. E quem está no inferno também não sai de lá. Entendeu? Porque é definitivo. Encerra. É como se você estivesse preso. Quem está preso não sai. Para você receber alguma coisa, alguém tem que ir lá levar para você. Comida. A igreja compara o purgatório com uma cadeia. Tá? Então dali você não sai. Por isso que a gente precisa rezar pelas almas do purgatório. Por quê? Dali ele não sai. Entendeu? Nem quem está no purgatório, no céu e no inferno, não sai mais. Então você tem o momento até você morrer para você se arrepender e mudar de vida. Morreu, não tem mais jeito. Entendeu? Então por que nós rezamos? Porque a gente não sabe. Eu não sei onde está o meu tio que morreu, o meu avô que morreu, eu não sei. Então eu tenho que rezar por ele. Para que se ele estiver no purgatório, que dali ele vá para o céu. Porque se ele estiver no inferno, aí não tem mais jeito. Entendeu? Então, a morte põe o fim a tudo isso. Ok? Você conseguir méritos diante de Deus. No Novo Testamento, então, no Novo Testamento, então isso é doutrina do Novo Testamento. Então você não vai achar isso no Antigo Testamento. Por quê? Porque os judeus, eles não tinham ainda essa crença na vida eterna, no juízo particular depois da morte. Ia todo mundo para a mansão dos mortos. Era a doutrina do Antigo Testamento. Então, gente, a gente não pode usar o Antigo Testamento para poder colocar coisa de escatologia, como eu vejo gente fazendo aí. Eclesiastes fala isso. Gente, Eclesiastes é Antigo Testamento. Você não pode pregar Eclesiastes nessa aula que eu estou falando aqui. Eclesiastes fala que morreu realmente, acabou assim, entre aspas, né? A pessoa fica lá naquele lugar lá e pronto, né? Não tem mais jeito, entendeu? Mas o Eclesiastes é Antigo Testamento, entendeu? Então nós não podemos analisar as coisas do Antigo Testamento com a nossa cabeça de hoje. Então aqui está bem claro no catecismo. O Novo Testamento fala do juízo, principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo. Até porque Jesus não tinha vindo ainda. Como é que o Antigo Testamento ia falar de juízo particular, céu, inferno, purgatório, se Jesus não tinha nem vindo ainda? Isso tudo, gente, é só depois de Jesus. Porque Jesus conquistou isso para nós com a sua morte e ressurreição. Como é que o Antigo Testamento ia falar essas coisas? Então não tem nem como. Mas esse povo aí fica citando o Antigo Testamento. Entendeu? Infelizmente essas seitas aí gostam muito de colocar para nós católicos, né, o Antigo Testamento, para falar que não existe santo. Claro que existe. Eu estou no Novo Testamento, amigo. Eu não estou no Antigo Testamento, estou no Novo. No encontro final com Cristo, na segunda vinda dele, mais repetida. Então aqui ele está falando do juízo final. Então ele fala que o Novo Testamento fala do juízo final, mas também fala do juízo particular. Isso que o catecismo está dizendo. Vou repetir para você entender. O Novo Testamento fala do juízo, principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo, na segunda vinda dele. Então isso é o juízo final, que eu já falei. Nós vamos estudar mais para frente. Mas, repetidas vezes afirma também a retribuição imediatamente depois da morte, ou seja, o juízo particular. Então a Bíblia fala, o Novo Testamento fala do juízo final e fala do juízo particular, dos dois. Porque tem diferença. O juízo final é eu, Deus e todo mundo. O juízo particular, eu e Deus só. Entendeu? Por isso que são dois juízos. Depois da morte de cada um em função de suas obras e de sua fé. Então, o que vai definir o meu julgamento? A minha obra, por isso que São Tiago fala, a fé sem obras é morta. E a minha fé, olha aí. Por isso que tem que ter os dois, fé e obra. Não pode ser só a fé e nem só a obra, os dois. Então, o que vai definir o meu julgamento depois da morte é o que eu vivi neste mundo, não é? E também a minha fé. É a obra e a fé, os dois.
ok? Aí aqui ele dá alguns textos que você anote aí, por favor. Anote esses textos aí para você ler depois, ok? Por exemplo, a parábola do pobre Lázaro. Está lá. Aquele Jesus conta, lá está lá em Lucas, capítulo 16, versículos 21 a 32. Ok? Está lá a parábola do pobre Lázaro. Então Jesus contou lá aquela parábola. O que é a parábola, gente? É um ensinamento religioso. O pobre Lázaro e o rico existiram? Não sabemos. Mas Jesus, quando fala da parábola, ele quer fazer o ensinamento religioso. O filho pródigo. Né? Jesus contou lá a parábola do filho pródigo. Aqueles dois irmãos. Né? O pai repartiu a herança com os dois filhos. Um foi lá, gastou tudo. Nós não sabemos se o filho pródigo existiu ou não existiu. Mas é o ensinamento que vale. E aqui é a mesma coisa. Então o que Jesus quis dizer? Que tanto aquele que está no céu quanto aquele que está no inferno está vivo. Não é? É só você ler a parábola que você vai ver. Um morreu, foi para o céu, o outro morreu, foi para o inferno. Então lá estão vendo tudo. A igreja não sabe dizer se a pessoa que está no céu e a pessoa que está no inferno e no purgatório, se ele sabe de tudo o que acontece aqui. Não sabemos. Por quê? Veja, a igreja, né, o céu e o purgatório é uma igreja só. Tá? Mas a igreja não tem certeza se as almas sabem de tudo que acontece aqui. A Bíblia não fala, a igreja não sabe. Mas alguma coisa eles devem saber, porque eles intercedem por nós. Como é que eles vão saber sem interceder? Para interceder por nós, eles têm que saber de alguma coisa. Então, através de Deus, eles devem saber de alguma coisa, aquilo que Deus permite que eles saibam. Entendeu? Porque eles estão em comunhão com Deus, como eu já falei. Tá? Então, Jesus contou lá a parábola lá do pobre e do Lázaro. Um morreu, foi para o céu, o outro morreu, foi para o inferno. Leia lá que você vai entender. Então a pessoa depois da morte ela continua viva. Está bem claro lá. Leia que você vai entender. E a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão. Está lá em Lucas 23, 43. Hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus deu a salvação para o ladrão. Claro, gente, que esse hoje aí não vamos entender como hoje de 24 horas. Que Jesus ali ia morrer. Jesus está dizendo o quê? Quando eu for para o céu você vai comigo. Hoje estarás comigo no paraíso. Está bem claro lá. Então Jesus deu a salvação para o ladrão. Entendeu? Jesus não falou, você vai estar comigo depois que eu voltar na segunda vinda, no juízo final. Não. Hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus deu a salvação para ele. Né? Então após a morte ele ia para o céu. Né? Mas o céu estava fechado. Jesus ia morrer ainda. Só ia ressuscitar depois. Ele ia ficar 40 dias aqui. Depois de 40 dias é que ele foi para o céu e abriu o céu. Entenda isso. Com o pecado original, o céu ficou fechado. Ninguém foi para o céu antes da ascensão de Jesus. Não. Só estava lá Deus e os anjos. Agora não tinha ninguém lá no céu. Então, depois que Jesus foi, abriu o céu novamente. Por isso que ele fala, na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vou lá preparar um lugar e vou vir buscar vocês. Então, ele veio e buscou a Virgem Maria, São José e todos os santos. O bom ladrão e todos os santos. Né? Então, todos aqueles que morrem hoje, se eles forem santos, eles vão para o céu. Hoje. Mas no Antigo Testamento ninguém foi para o céu. Então, Elias não foi para o céu, Enoque não foi para o céu, ninguém foi para o céu. Entendeu? Então, Jesus falou para o bom ladrão. Então, deu a salvação para ele. Então, não é depois do juízo final. É após a morte. Ok? Assim como outros textos do Novo Testamento. Aí aqui ele coloca vários textos que falam sobre isso. Por exemplo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, São Paulo fala, eu vou morrer para estar com Cristo. São Paulo fala isso, leia lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Filipenses 1, 23, São Paulo fala, nós somos cidadãos do céu e é de lá que nós vamos esperar o juízo final. Entendeu? E a ressurreição do nosso corpo. Então é do céu. Então quem morreu em Cristo vai para o céu. Hebreus 9, 27, que eu já falei, não é? A gente morre uma só vez, depois vem o juízo particular. Hebreus 12, 23 também fala também, né? Leia esses textos lá que você vai ver. Ok? Então esses textos todos falam do juízo particular após a morte. A pessoa morre, vai ser julgada e dali, se ela for santa, ela vai para o céu. Ok?
falam de um destino último da alma. Isso está lá em Mateus 16, 26. Depois você pode ler lá. Ok? Mateus 16, versículo 26. Que pode ser diferente para uns e para outros. Por quê? Porque senão Deus seria injusto. Então nem todo mundo vai para o céu e nem todo mundo vai para o inferno. Há sim um julgamento, né, onde cada pessoa terá aquilo que merece. A gente tem vários textos bíblicos que falam isso. Né, que Deus vai julgar de acordo com as nossas obras, aquilo que nós vivemos enquanto estávamos no corpo, enquanto estávamos nesta vida. Tá? Então, gente, é um perigo esse pessoal aí que fica falando que vai todo mundo para o céu. Esse pessoal da teologia da libertação, católicos, né, padres católicos, se dizem católicos, falando que vai todo mundo para o céu, que não existe inferno. Claro que existe. Jesus não falou que vai todo mundo para o céu, não. Ele não falou isso, não. Senão Deus seria injusto. Aquele que viveu para Deus, aquele que viveu longe de Deus, vai todo mundo para o mesmo lugar? Ué, o que é isso? E a justiça de Deus fica onde? Aquele que não quis saber de Deus, depois vai para o mesmo lugar, aquele que viveu a vida dele toda para Deus? Claro que não. E os méritos ficam aonde da pessoa? Claro que não. Então existe sim o céu e existe também o inferno. Ok? Que não sabemos quem vai para lá. Tá? A igreja nunca disse o nome de uma pessoa que está no inferno. Mas ele existe e tem gente lá. Só que a igreja não sabe quem. Nem Judas. Nem Lutero. Nem ninguém. Ninguém pode dizer que fulano... Né? Ah, mas fulano viveu longe de Deus, suicidou. Não importa. Não podemos dizer que essa pessoa está no inferno. Só Deus pode dizer isso. Só Deus. Gente, até o último instante de vida de uma pessoa, ela pode se salvar. Tem uma história do padre, né, santo, São João Maria Vianney. Ele conta, está na biografia dele, que tinha uma mulher chorando na igreja que o marido dela tinha suicidado. E na época se dizia que suicídio era inferno. Hoje a igreja já não diz mais isso. Entendeu? Não podia nem celebrar missa para a pessoa que suicidava. Então a mulher estava chorando, falando que o marido estava no inferno. E o padre, que tinha dom, né, dom de visão, dom de ciência, não é? Ele falou para ela que não, que ele estava no purgatório, que ele tinha se jogado da ponte. No momento que ele tinha se jogado da ponte, ele se arrependeu. Então, gente, a gente não sabe. Será que no momento, antes da pessoa se matar, será que ela não se arrependeu? Não podemos dizer nem que sim, nem que não. Só Deus. Entre o último momento de vida de uma pessoa, só Deus sabe. Então ninguém pode dizer que fulano está no inferno. Entendeu? Então esse é o parágrafo 1021. Último de hoje, gente, é o parágrafo 1022. Cada homem, gente, quer dizer ser humano, homem e mulher, ser humano. Então o seu bichinho não vai para o céu, ou nada. O homem e a mulher, só. Tá? Porque tem alma imortal. Cada ser humano recebe em sua alma imortal. Vou repetir, por favor, gente, risca aí esse parágrafo aí, 1022, e coloquem aí, por favor, nos outdoors aí, por favor, desse povo aí que fica falando que animal tem alma. Entendeu? Bem claro aqui. Cada homem, ou seja, ser humano, homem e mulher, recebem sua alma imortal, homem e mulher, mais nada. O seu bichinho não tem alma, o seu cachorrinho não tem, o seu gatinho não tem. Ame o seu cachorrinho e o seu gatinho, mas ele morreu, acabou. Ele não vai para o céu, ele não vai para o inferno e nem para o purgatório, não adianta. Ele não tem alma. Se tivesse alma, gente, você não podia matar para comer. Por que a gente mata galinha? Por que a gente mata boi, mata porco? Por quê? Porque não tem alma. Se tivesse alma, não podia matar. Entendeu? Então, gente, por favor, vamos colocar as coisas direito aí. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, vamos falar a verdade. A retribuição eterna, ou seja, né, depois da morte vem o juízo particular, aí a pessoa não sai mais da onde ela estiver. Ok? A partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, porque é Jesus quem vai nos julgar. Ele é o Filho do Homem. Não é? Então ele fala lá no Evangelho de São João: o Pai me deu o poder de julgar porque eu consegui isso por causa do meu sacrifício na cruz.
Então Jesus vai sentar lá no trono lá e vai julgar todo mundo, no juízo particular e depois no juízo final, ok? Seja por meio de uma purificação, olha aí, então é o purgatório. Então se aquela pessoa morre, mas ela não morreu santa, ela vai passar por uma purificação. Gente, se não existisse o purgatório, eu acho que a maioria ia para o inferno. Quem é que morre 100% santo, gente? Ninguém. Ninguém consegue morrer 100% santo. Será que você vai morrer sem uma mentirinha, um pensamento ruim, né? Quem que morre 100% santo, gente? Poucas pessoas. Então o purgatório é para isso, para você se purificar após a morte. Purgatório quer dizer limpar sua alma. Então se você não se purificar aqui, o certo é você se purificar aqui. Mas Deus te dá uma chance de você se purificar após a morte, porque senão é inferno. Porque a Bíblia é bem clara, no céu só entra santo. E será que você vai morrer santo? Você tem coragem de apontar o dedo e falar que você vai morrer santo? Eu não tenho. Eu não tenho essa coragem de falar, não. Graças a Deus que existe o purgatório. Por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu. Então o céu, gente, é uma felicidade. A gente não consegue nem explicar. Vai ser a nossa próxima aula, inclusive. Entendeu? A gente não consegue explicar o céu. São Paulo fala, olhos humanos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, né? Coração nunca imaginou o que Deus tem preparado para as pessoas que o amam, ou seja, o céu. Então ninguém consegue explicar o céu. Entendeu? Mas é uma felicidade, gente. Você já deve ter experimentado um pouco de felicidade aqui na vida, nesse mundo, não é? Às vezes você não está feliz. Agora imagine isso, porque você está feliz, mas depois você fica triste, aqui nesse mundo. Mas imagine uma felicidade que nunca acaba. É o céu. É uma felicidade eterna. Assim como o inferno é uma frustração eterna. Você já ficou triste, angustiado? O inferno é isso, é você ficar triste, angustiado para sempre. Isso é que é terrível. Dá até uma dor no coração pensar nisso. Você já imaginou você triste, angustiado pro resto da vida? Pro resto da eternidade? Isso é o inferno. Entendeu? Muito mais do que diabo, muito mais do que... não tem nada disso, é simbólico. Fogo, não tem nada disso. O inferno é você viver longe de Deus. Deus é a felicidade. Entendeu? Seja para condenar-se de imediato para sempre. Olha aí, então... Quem morre brigado com Deus vai direto para o inferno. O padre Léo falava, desce. Eu aguentava ele falar, desce e ainda dá descarga. Ele ainda brincava assim. Mas infelizmente, gente, o inferno existe. A igreja nunca disse o nome de ninguém, mas existe e tem gente lá. Porque tem gente que não quer saber de Deus. Entendeu? E Deus respeita. Se a pessoa morrer sem Deus, ela vai viver sem Deus. Fazer o quê? É a liberdade humana. Então o inferno existe, sim senhor, mas não é Deus que manda para lá. É a pessoa quem escolhe. Tá? Então o catecismo aqui diz bem claro que existe céu, inferno e purgatório após a morte. Ok? No entardecer desta nossa vida, seremos julgados sobre o amor. Olha que coisa bonita. Agora é uma esperança para nós. Por isso que Jesus tem um coração, não tem? Nós não temos o sagrado coração de Jesus, porque Jesus é homem. Então Jesus vai nos julgar com amor, claro, também com justiça. Mas Deus é um Deus amoroso. Não é? Então Jesus, ele sabe da nossa fraqueza humana. E Deus conhece os nossos corações. Então, se a gente pelo menos viveu a nossa vida lutando, não importa, gente, se a gente pecou. A gente pode ter até ter pecado grave. Mas o importante é a gente lutar para não pecar. Você não pode se entregar. Entendeu? Então Deus vai olhar tudo isso. Tá? Agora Jesus vai nos julgar com amor. Tá? Isso os santos ensinam. Tá? Porque Jesus tem um coração. Amém? Então, gente, nós paramos aí no parágrafo 1022. Na próxima aula, então esse foi o juízo particular depois da morte. Eu e Deus, eu e Jesus. Todos serão julgados e ali vão receber na sua alma, porque o corpo está na terra, o destino eterno da pessoa para onde ela vai. Céu, inferno, purgatório. Se a pessoa for para o purgatório, dali ela vai para o céu, não sabemos quando. Não tem tempo nem espaço. Em algum momento ela vai para o céu, depois que ela se purificar. Tá? E o céu e o inferno, né?
A pessoa que está no céu vai continuar lá e quem está no inferno vai continuar lá. Quando Jesus vier na segunda vinda dele, acaba o purgatório, a pessoa vai ressuscitar o corpo, mas ela vai continuar tanto no céu quanto no inferno. Não muda. O juízo final não muda o juízo particular. Tá bom, gente? Na próxima aula, então, nós vamos estudar sobre o céu. Então, aí agora eu vou estudar na próxima aula só sobre o céu. Aí na outra aula, purgatório. Na outra aula, inferno. Na outra aula, juízo final. E na última aula, novos céus e nova terra. Cada aula eu vou abordar um tema e aí a gente vai estar encerrando, com a graça de Deus, né, o nosso credo. O credo termina, então, com a escatologia. Né? Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém quer dizer assim seja, eu creio. Ok? Então a gente vai poder, se Deus quiser, abordar tudo isso daí. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.